Bom, vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do livro de João, e ele é muito precioso. Eu quero ler aqui em João, capítulo 2, versos de 1 a 12. Eu vou ler na Bíblia NVI, que é na cronológica, em ordem cronológica. Transformação de água em vinhos. Então, João capítulo 2, esse fato aconteceu no ano 25 depois de Cristo, tá? Pelo menos diz essa Bíblia. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Respondeu Jesus: ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado da água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram alguns dias. Então eu li nessa Bíblia em ordem cronológica, que é muito interessante. Bom, a partir daqui, João, nós já sabemos que João não é um evangelho qualquer. O evangelho... Oi, Lindomar, boa noite. O evangelho de João é um evangelho que nos leva para dentro da eternidade. O evangelho de João é um escrito que nos leva além da criação. Então, lá naquele princípio, antes do mundo ser criado. Então, é muito interessante a gente saber o que João quer nos ensinar neste evangelho. A partir daqui, João começará a narrar grandes operações de milagres operados por Jesus, o Machia, o que cada um significa para nós, porque cada milagre tem um significado, são ensinos didáticos que o Senhor Jesus estava passando para nós. E João, então, vai citar 8 grandes milagres, 8 feitos maravilhosos, que ele até tem como um evento, como eventos. Primeiro milagre é esse que nós vamos estudar, neste capítulo 2, água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, João capítulo 2. Aí depois ele cita o segundo milagre, a cura do nobre, e nós vamos ver esse milagre quando a gente chegar no capítulo 4, versos 46 a 54. O terceiro milagre que João cita
é a cura do paralítico de Betesda. Nós vamos ver quando chegarmos no capítulo 5 de João, do versículo 1 a 9. O quarto milagre é a multiplicação de pães. João capítulo 6, de 1 a 15. Mateus também cita esse milagre. Mateus 14, de 15 a 21. O sexto milagre é a cura do cego de nascença. E ele vai narrar em João capítulo 9. Depois, o sétimo milagre, a ressurreição de Lázaro. E o oitavo milagre, a segunda pesca maravilhosa. Então, água em vinho, cura do nobre, a cura do paralítico, a multiplicação de pães. Jesus anda sobre as águas, que é o quinto. O sexto milagre é a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro e a segunda pesca maravilhosa. Os relatos de João nos mostram que Jesus queria que todos olhassem além dos milagres, além daquilo que se via, que estava diante dos olhos carnais, ou seja, Jesus fazia os milagres não apenas para satisfazer desejos carnais e humanos, mas para que vissem o significado e o cumprimento dos planos de Deus em cada um deles. Deixe sua Bíblia então aberta em João capítulo 2 e nós vamos estudar verso a verso de 1 a 12. Vamos estudar versículo por versículo, com a permissão do Senhor, o dono dessa escritura maravilhosa. Oi, Jacó, tudo bem? Um abraço aí, viu? Então a Bíblia começa dizendo o seguinte, João capítulo 2, verso 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Vamos então analisar essa frase, e ao terceiro dia. Que terceiro dia que é esse? Por que João faz questão de citar e ao terceiro dia? Não podia ser qualquer dia? Este é o terceiro dia após Jesus ter se encontrado com Natanael lá em João capítulo 1, verso 47, que nós já lemos. O Evangelho de João nos fala sobre 7 dias de manifestação. Isso não quer dizer que é hoje, amanhã, depois da manhã e 7 dias, tá? Esse terceiro dia, o terceiro dia para o quarto dia tem uma distância e a gente não sabe quanto tem de distância. Se eu fizer uma soma para contar os dias citados por João, João capítulo 1, verso 29, 35, 43, 2 e 1, terei exato uma soma de 7 dias de manifestações do Senhor. Logo, poderemos concluir que estamos na primeira semana das manifestações do Emanuel, o Deus conosco. No terceiro dia, aconteceu as bodas em Caná da Galileia. E vamos ver por que aconteceu neste terceiro dia, que é uma terça. Terceiro dia é terça-feira. E por que bodas, o casamento, não acontece no sétimo dia? Ou seja, no sábado, como é de nosso costume, as pessoas se casarem no sábado, no sétimo dia. Bom, então a gente precisa ir até lá atrás e ver lá no início da criação para vermos o trabalhar do Criador e assim entendermos a razão pela qual os judeus escolheram o terceiro dia como sendo a melhor data para se casar. Eles também gostam do terceiro dia para realizar negócios, tá? Então, o terceiro dia para casamentos e negociações, os judeus usam esse terceiro dia. Gênesis capítulo 1, versos de 1 a 5, vai falar do primeiro dia, Yom Rishon, que é o domingo. O Criador separou nesse primeiro dia
coisas diferentes, ou seja, a luz das trevas, e viu que foi bom. Em Gênesis capítulo 1 ainda, do verso 6 a 8, ele vai falar do segundo dia, Yom Sheni, no hebraico, segundo dia. O Criador, então, nesse Yom Sheni, segundo dia, separou águas de águas, coisas iguais, e ele não chamou isso de bom. Em Yom Sheni, que é o segundo dia, não temos a exclamação do Criador dizendo que ficou bom, porque não ficou. Separar coisas iguais, né? O segundo dia, Yom Sheni, ou seja, a segunda-feira, é até hoje um dia em que lutamos e nos esforçamos mais às vezes do que o normal. E na maioria das vezes não conseguimos concluir o que planejamos. Em Gênesis capítulo 1, versos de 9 a 13, aí ele já vai chegar no terceiro dia. E aí então nós vamos ver a diferença de primeiro, segundo, terceiro dia. E o terceiro dia é chamado de Yom Shelishi, terceiro dia. O Criador então concluiu a obra do dia anterior, fazendo o ajuntamento de águas, aparecendo a porção seca, que chamou de terra, e a terra então produziu sementes e árvores frutíferas. Olha quanta coisa foi feita no terceiro dia. Em Yom Shelishi, Yom é dia, Shelishi, terceiro, Yom Shelishi, no terceiro dia, é duplamente bom, porque concluiu as obras do segundo dia, do dia anterior, de águas, e ainda fez a terra produzir. E é por esta razão que casamento em Caná estava acontecendo, porque era um dia duplamente bom. É um dia duplamente bom. O terceiro dia, além de é duplamente bom, e ele é também o dia da manifestação do Senhor. Olha que no prólogo, que nós já falamos, já gravamos vídeos anteriores aí falando do prólogo. E qual é o prólogo? O prólogo está no capítulo 1, verso de 1 a 18. João já mostrou sua intenção. E essa intenção é revelar coisas que nos levarão à eternidade. E Jesus, ao conversar com Natanael, disse, olha o que disse Jesus para Natanael, João 1, 50 a 51. Jesus respondeu e disse, porque te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Você está preparado para esta viagem com João? Vendo isso? É coisa maravilhosa. Então, veja pelos olhos da fé, atendendo o que João vai nos levar, deixando João, o evangelista, nos levar nessa leitura. Ainda falando no terceiro dia, ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Isso está em Gênesis 22, 4. Outra manifestação do terceiro dia, Êxodo 19, 10 e 11 diz, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Outra manifestação, outra passagem do terceiro dia explicando esse outro contexto é Números 19, 12. Ao terceiro dia se purificará com aquela água e ao sétimo dia será limpo. Mas se ao terceiro dia não se purificar, também não será limpo no sétimo dia. Então você vê que o terceiro dia, ao terceiro dia, tem um peso muito grande. Mateus 17, 23. Marcos 10, 34.
Lucas 18:33 dizem que ao terceiro dia ele ressuscitará. Já Atos 10:40, 1 Coríntios 15:4 dizem: ele ressuscitou ao terceiro dia. O que estamos estudando hoje é o terceiro dia da primeira semana dos trabalhos de Jesus, ou seja, o terceiro dia da semana inaugural de Jesus. E a cena é um casamento. Para que todos saibam que o Deus dos céus, o Eterno, o Criador, quer falar. Um milagre está para acontecer. Então, para que todos saibam que Deus quer falar, um milagre está para acontecer. Vamos então aos profetas ver esse contexto. Vamos para Oséias, capítulo 2, versos 16 a 20. Naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu senhor. E da tua boca tirarei os nomes de Baalins, e não mais se lembrarás desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e da terra quebrarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Todos nós sabemos que se trata de um casamento. E o que Deus quer falar, manifestando-se no terceiro dia nesse casamento. O livro de Oséias relata um casamento entre Deus e a nação israelita, onde o noivo, Deus, lhe manda chuvas e todos os recebe, ou seja, atos de bondade. E a noiva, que é a esposa e é a nação de Israel, aqui nesse contexto, dentro desse milagre, ao invés de agradecer a Deus, agradece seus deuses estranhos, os Baalins, como ato de prostituição e falência no casamento. Olha que Deus manda Oséias se casar com Gomer, ele se casa. Oséias ama essa mulher e ela é uma prostituta. E então ele leva presentes para ela, e enquanto ela está embriagada, dormindo, ele deixa ali no quarto. Quando ele deixa ali, ela, ao invés de pensar, né, foi o marido que ama ela achava que eram os amantes e agradecia os amantes por aqueles presentes que o amor da vida dela, o marido, Oséias, tinha deixado ali. E é assim que acontece. Quer um exemplo? Deus é doador, dando a todos, sem exceção, a chuva, a saúde, a vida e tudo o que precisamos. Mas tem muita gente que na virada do ano gregoriano, vão ao mar agradecerem a Iemanjá. Exatamente o que a mulher do profeta Oséias fazia com seus amantes. E isso entristecia demais a Deus. E Deus estava triste com esse relacionamento. E Deus precisava falar desse casamento num casamento. A sorte desse casal em questão foi ter convidado Jesus e seus discípulos para estarem nessa festa. Olha aqui João ainda, capítulo 2, o verso 1, ainda agora a parte B, diz: e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. João capítulo 2, verso 2. A festa de casamento durava em torno de 7 dias e nada poderia faltar. Assim sendo,
era de extrema necessidade que o noivo e a família dele cuidassem de todas as provisões para não serem pegos de surpresa e nem passar vergonha. Mas o inesperado aconteceu, e apesar de não ter sido anunciado pelo noivo nem pela família do noivo, a mãe de Jesus, e que estava ali, viu, percebeu que estava faltando vinho. É uma coisa de mulher, né? Mulher tem essa, não precisa ninguém falar. Ela já olhou todas as condições e percebeu. Então, e agora? Desde o dia em que o anjo Gabriel falara com ela, dizendo que ela seria a mãe do Salvador, seu primogênito de 7 filhos e filhas, sempre conferia os acontecimentos, guardando no coração tudo o que Deus falava com ela. E não teve dúvida, ela sabia que ali havia o Salvador, que teria poder para dar um jeito naquela situação, antes que o constrangimento se tornasse público e o casal ficasse envergonhado. Aí o verso 3 e 4 de João diz: e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse termo, agora vamos falar um pouquinho desse termo mulher, que causa um pouquinho de polêmica, né? Quando Jesus disse esta palavra, a levou para a profecia que havia sido dita por Deus. Em Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e do pó da terra comerás todos os dias da sua vida, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então você vê que chamar mulher de mulher era um costume, só isso, nada mais. Jamais é uma palavra de afronta, e este termo aparecerá por mais vezes ao longo desse livro. Então, mulher, remeteu ela desde a antiguidade, era um costume da época. Agora, que tenho eu contigo? Esta frase diz tudo sobre o que devemos fazer com relação às nossas necessidades. Portanto, fiquemos bem atentos na expressão. Esse problema não deveria ser um problema entre Maria e Jesus, mas sim do casal que errou nos cálculos e deixou faltar vinho. Apenas isso. Maria ainda não sabia, porque ainda não havia chegado a hora de Jesus. Mas nós hoje sabemos porque Jesus nos ensinou durante o seu ministério. Olha, em João capítulo 14 e verso 12 a 14, diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também farás as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, nós vamos falar dessa palavra. Oi, Vá, tudo bom, fia? Ainda não é chegada a minha hora. Esta frase não poderemos interpretar com a ordem natural dos fatos, mas sim com aquilo que verdadeiramente Jesus é. Em sua essência messiânica, estando conectado com os planos do Pai. A teologia da hora
João nos fará entender claramente no momento do sacrifício que ele irá repetir esta frase com relação à hora, não é chegada a hora, essa hora, durante todo o livro, a fim de que todos se despertem. Os irmãos de Jesus também tiveram que ouvir esta frase quando disseram. E lá em João capítulo 7, verso 3, os irmãos de Jesus disseram-lhe, pois seus irmãos disseram-lhe, sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Jesus então respondeu no verso 8, subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Jesus fazia as coisas dentro de um programa, ele não fazia a torta e direito, mas ele fazia dentro de um cronograma, dentro de um programa conectado com o Pai. João 13:1 diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado seus discípulos que estavam no mundo, amou-os também até o fim. E João 17, verso 1 diz, Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Então, tá vendo como ele fala, ainda não é chegada a minha hora. Naquele momento, não. Mas nós sabemos que no momento exato em que é chegada a hora, o milagre acontece. No momento exato em que for chegada a hora, o teu milagre acontece. A tua cura, a tua alegria acontece nesse momento. O vinho é sinônimo de alegria e não pode faltar numa festa de casamento. Nas núpcias, então, o vinho aqui é sinônimo de alegria. E alegria não pode faltar num casamento. Nas núpcias, o vinho é servido em abundância. E junto com o trigo e o azeite, que constituem os 3 víveres essenciais da vida humana. Azeite, vinho e trigo. Então, a alegria em abundância. Deuteronômio 7 e verso 13 diz, e amar-te-á e abençoar-te-á, e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, e a criação das tuas vacas, e o rebanho dos teus gados, miúdo, na terra que jurou a teus pais dar-te. Então vê que aí fala dos 3 elementos, dos 3 víveres. Deuteronômio 11, verso 4 diz, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Grão, mosto e azeite, sempre falando dos 3 elementos. Quando chegar a hora, o vinho, que é a alegria do Senhor, vai fluir livremente. Isaías 25:6 diz, e o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. Jeremias 31, 12 e 13. Assim que virão e exultarão no monte de Sião e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto e ao azeite, sempre as 3, e aos cordeiros e bezerros, e a sua alma será como jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. Tomarei o seu pranto em alegria, e
os consolarei e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Essa é a maior esperança de todos nós que cremos em Yeshua HaMashiach, o Cristo que nos salvou. Oséias 14:7 diz: voltarão os que habitam debaixo de sua sombra e serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Oséias 14:7. A narrativa das bodas em Caná é uma denúncia de que um casamento, o relacionamento desse casamento entre Adonai e o seu povo, não havia o principal, que é a alegria. Tratando-se de uma religião imposta, pesada, pautada no legalismo, e essas coisas não estava agradando a Deus, como não agrada até hoje, que faz de tudo para que tenhamos alegria e vida abundante todos os dias com Ele. Então, Jesus vai mostrar que falta alegria no relacionamento entre a nação de Israel e Deus. O vinho já havia acabado para mostrar que estava faltando alegria entre o ser humano e Deus. Jesus, que conhecia todos os ensinos da Torá e dos profetas, sabia o que estaria ensinando no momento exato da sua manifestação, e sua mãe entendeu muito bem isso. Lucas 2,19 diz: mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Maria sabe que ela não pode fazer nada para resolver o problema do casal que a convidou para a festa, mas Jesus sim. Por isso ela disse o mesmo que Faraó disse para os discípulos ali, para Jesus, o mesmo que Faraó disse para José no Egito. Sim, José é um tipo de Cristo, pois Faraó confiou que ele haveria de saciar a fome das pessoas. Olha o que disse Faraó. Gênesis 41:55. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo de Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. João capítulo 2, verso 5. O verso 6, João capítulo 2, verso 6 diz: e estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Então, é uma quantidade aqui que a Bíblia nos diz, aqui diz que 80 a 120 litros de água. Desculpa. A provisão de Jesus é farta. Das 6 talhas saíram mais de 600 litros de água, de vinho. Bom, então estavam ali 6 talhas, e o que quer dizer essas 6 talhas? E por que elas não são de barro? Elas são de pedras. Tudo isso tem a ver, tudo isso tem a ensinar para as purificações dos judeus. As 6 talhas representam 6 dias da criação, representa o ser humano que foi criado no 6º dia. Então 6 é o número do homem. Pedra nos remete às tábuas da lei, dita aos seres humanos, mas que os oportunistas, em nome da religião, a usaram para massacrar os nécios. Jesus sabe muito bem disso e vai mostrar que dessas pedras saem muita alegria, muito alívio para a nossa alma. E a cor vermelha? A cor vermelha também tem um significado. Simboliza
que será por meio de seu sangue. Ou seja, a alegria para essas talhas aqui, que é o ser humano, vem por meio do sangue de Jesus. Ele que nos traz alegria. Marcos 14, 24 diz: e disse-lhe, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. A provisão de Jesus é farta. Das 6 talhas saíram mais de 600 litros de vinho da melhor qualidade, claro, né? Porque tudo que Jesus faz é perfeito, para a alegria do casal e todos os convidados. E para que o milagre aconteça, precisamos obedecer às ordens de Jesus. Olha o que diz o verso 7, João 2 e verso 7. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. O milagre em Caná começa com uma ordem que parece totalmente absurda. Falta vinho e Jesus manda trazer água. Mesmo assim, não houve questionamento, por isso a recompensa foi grande. Então, Samuel disse, né? Oi, Estela Gameiro, boa noite, querida. Tudo de bom para você, viu? Jesus, então, disse assim, ele manda, então, encher de água. Não devemos questionar a Deus. Olha, se aquelas pessoas, se Jesus falasse, olha, enchei de água, e houvesse questionamento, poderia ser que não acontecesse o milagre. Mas como não houve, Jesus então se agrada disso. Toda vez que acontece alguma coisa, que o Senhor nos manda fazer alguma coisa, não devemos questionar a Deus. De Gênesis a Apocalipse, porque o que Deus disse está dito. Não muda nada, não se negocia. Jesus não questionou seu pai, os servos não questionaram Jesus, e nós devemos fazer o mesmo, sempre, não questionar a Deus. O verso 8, João 2:8 diz, e disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E aí foi só elogios, né? E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho da melhor qualidade. João capítulo 2, versos 9 e 10. Eu adoraria ler os relatos da Shalom que entrou naquele lugar. Se você não sabe, Shalom tem gematria 7 e Shalom significa paz, saúde, alegria, felicidade, bem-estar, segurança e prosperidade. Ou seja, Shalom é tudo o que precisamos para viver e ter uma vida abundante. Assim, Jesus ensinou que servir a Deus não é um peso que massacra. Não é estar debaixo dos jugos de uma religião que impõe, mas sim obedecer sem questionar para ter uma vida feliz. Naquele milagre, Jesus trouxe a plenitude onde havia o vazio. Jesus trouxe alegria onde havia decepção e algo interior onde havia apenas aparência. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, seus discípulos entenderam o que ele quis dizer. E muitas das vezes a gente vê, as bodas de Caná da Galileia simplesmente falando de relacionamento entre homem e mulher. Simplesmente nesse ângulo, nesse sentido.
Tudo bem, quer falar, não tem problema. Mas o que Jesus quis ensinar é o relacionamento entre Deus e a nação, Deus e seu povo. O povo estava servindo a Deus de forma forçada, sem alegria, por religiosidade. E Deus não quer religiosidade. Deus quer relacionamento, quer conversa, quer conexão conosco, né? Então, é isso que ele se agrada e é isso que ele queria mostrar para o povo de Israel naquele momento. E o verso 11 e 12 diz: depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali dias. E a Bíblia em ordem cronológica disse que depois que ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, aí ficaram alguns dias, né? Ficou ali um tempo grande, um belo de um espaço de tempo. Então, você vê, esse milagre aconteceu em 25 depois de Cristo. O próximo milagre que nós vamos estudar e fazer uma live depois só para ele, que é a purificação do templo na primeira Páscoa, já aconteceu no ano 26 depois de Cristo. Então ele ficou ali alguns dias, vê que o tempo vai passando. Então não é um dia e amanhã. Mas eu quero pôr aqui um convite para você. Esse louvor é um convite. É a minha irmã, a Cliseide Guiducci, que vai cantar. Oi, Ju, tudo bem? Beijo, viu? O fardo que Jesus quer pra gente, ó, vinde a mim cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E você entrega um fardo pesado de um monte de cobranças, de medo, e ele te dá um fardo leve e mais fácil de ser levado. Bom, então nesse milagre, Jesus mostrou que as pedras da lei
não é tão difícil, não é tão má. E da lei sai também alegria, porque a lei não é terror para aqueles que andam em honestidade. A lei é segurança para aqueles que andam em honestidade. Então Jesus falou, olha, das pedras da lei, são 6 talhas de pedra, dessas pedras podem sim sair alegria. E essa alegria é falando também do relacionamento entre Deus. Como que está o seu relacionamento com Deus? Como é a sua conexão com Deus? Ah, eu nem penso em Deus, para mim eu não penso em nada, mas tem hora que eu também dobro o meu joelho ali, eu fico. Não, olha, se você ficar conectado com Deus o tempo inteiro, você não precisa passar 4 horas de joelho dobrado, porque você já mantém conexão com Deus, tá? Então, vamos manter uma conexão com Deus. Esse ano é o ano 1 no judaísmo, e esse ano 1 é o ano Aleph. A letra Aleph é uma letra muda. A letra Aleph, ela é assim, ó. Então, ela tem uma mãozinha aqui, tá? E aqui, então ela tem, se você vê a letra Aleph, é que eu não tenho aqui para mostrar, mas se você vê a letra Aleph, ela tem 2 iod, um em cima e um embaixo, e um corte no meio, tá? Essa letra, esse iod, a de cima significa a mão de Deus está estendida para nós. E a nossa mão tem que buscar a mão de Deus. Então, segura na mão de Deus, porque é tudo que nós precisamos. A letra Aleph, que é a letra 1 do alfabeto hebraico, ela é muda. Portanto, vamos falar pouco para podermos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, para poder saber o que a gente vai fazer. Tudo que a gente vai fazer, inclusive as decisões que nós vamos tomar e estamos prestes a tomar. Fica calado e ouve o que Deus quer falar com você. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter estado comigo e no próxima live nós vamos falar sobre a purificação do templo. Amém.